Se você tem mais de 30 anos e está com a vida financeira toda bagunçada, esse vídeo é para você. Olá, eu sou o Marlon, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre um pouco da minha vida, finanças, trabalho, filhos e muitas coisas. Seja bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre grana. Gente, eu não sei vocês, mas eu já estou com mais de 30, beirando os 40. Nessa faixa de idade, nessa faixa desses 10 anos, existe o peso de uma responsabilidade gigante, né? Toda ação que a gente toma, tudo que a gente faz, acaba tomando uma responsabilidade muito maior, né? No meu caso, eu sou empresário, eu tenho família, eu sou casado, eu tenho 2 filhas, e mesmo assim, o tempo pesa ainda, né? Eu sou jovem, mas assim, o tempo já começa a pesar. É diferente de quando a gente tinha 20 anos, né? E, sobretudo, decisões financeiras, né? A gente vai passando o tempo, vamos trabalhando, vamos ganhando dinheiro, vamos gastando, né? E a vida vai indo, a renda vai aumentando naturalmente, a gente estuda, se desenvolve, faz curso, vai ganhando experiência e tudo, e começa a ganhar mais. Só que a gente vai deixando, né? A vida vai tocando e a gente não organiza. Aí o que acontece? Chega um momento que a vida fica bagunçada, que é justamente sobre o tema desse vídeo, né? A gente fica com menos margem para poder errar. Quanto mais velho você vai ficando, principalmente sobre os investimentos, você vai ficando com menos margem para você errar, para ter erros, né, do investimento. Por quê? Não sei se você conhece, provavelmente sim. Quem gosta de investimento, gosta dessa área, sabe que um dos fatores fundamentais, né, para investimentos é o tempo. Então, assim, quanto mais tempo você tem investindo, melhor para você. Menos você tem que investir, vamos dizer assim, né? Para a mesma quantidade de investimentos, você investe há mais tempo, você pode investir menos. É uma menor quantidade, né? Outra coisa é a nossa energia. Quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente tem muito mais gás para fazer as coisas, né? Para trabalhar, para fazer muitas coisas ao mesmo tempo e tudo. E o tempo vai passando, esse gás vai diminuindo. Então, assim, esse gás é também para gerar renda, né? Para você trabalhar, para ter outras formas de renda e tudo. E acaba que a gente vai diminuindo o gás, né? Com base nisso, eu acabei, assim, listando umas possibilidades, né, de erro, umas possibilidades não, uns erros que eu venho cometendo, né, ao longo da minha vida, porque agora eu estou tentando resolver essa situação. E um dos erros, né, o principal seria não saber exatamente qual é a minha renda. Porque assim, eu faço uma coisa ali, uma coisa aqui e tal, e vai entrando dinheiro de todo lado, mas assim, eu não sei exatamente qual que é a renda, eu não tenho um orçamento, né? É necessário ter um orçamento. Quando você quer começar a investir, você tem que definir quanto você ganha para você saber quanto você vai poder poupar para você alocar isso em investimentos. Um outro erro, não só eu, né, eu vejo outras pessoas também, mas no caso é o meu caso, é focar só em economia, ou seja, quanto que eu vou poupar. Acaba esquecendo de talvez aumentar a renda ou ter outras fontes de renda. Alguns livros, né, que a gente lê sobre investimentos falam que se você tem uma fonte de renda só, você está fadado à ruína, né? Porque assim, você tem que ter mais de uma fonte de renda e a gente acaba ficando preso, né? Sobretudo quando a gente tem uma estabilidade, uma coisa assim, a gente fica preso numa determinada coisa. E eu não estou falando de servidor público, nem de funcionário, não. O próprio empresário, ele acaba tendo uma média, né? Uma estabilidade de faturamento, de renda, de lucro, e ele acaba se acomodando aquilo, né? Um outro terceiro erro é a falta de estratégia. Muita gente pega todo o dinheiro que tem e coloca no colchão. Acredito que isso seja menos, que aconteça menos atualmente, mas ainda tem gente que faz. Assim como tem gente que coloca todo o dinheiro na poupança, assim como tem gente que coloca todo o dinheiro em ações. E a gente tem que ter estratégia. E a estratégia
ela é baseada na sua idade, na sua perspectiva de vida, né? Na sua renda, na sua característica. Tem gente que tem 20 anos que ganha 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. Tem gente que tem 30 anos que ganha 2 mil reais, 100 mil reais. Tem filho, não tem filho, mora com os pais, mora sozinho, mora numa cidade grande, numa cidade pequena. Tudo isso influencia na estratégia que você vai ter que assumir. Por exemplo, uma pessoa mais velha, não vou dizer da minha idade, mas, por exemplo, uma pessoa de 50 anos, de 50 a 60, na próxima década, que ele queira começar a investir, ele vai ter que começar a investir em produtos mais conservadores, vamos dizer assim. Não dá para ficar colocando tudo em criptomoeda ou em ação de crescimento, que fica complicado, né? Aí, assim, uma solução, depois de eu verificar esses erros que eu cometi, é mapear, né? Mapear a renda, de onde está vindo meu dinheiro. Primeiro eu quero saber de onde está vindo meu dinheiro, para depois eu definir uma meta de aporte. O que é essa meta de aporte? Tem que pegar uma parte do meu dinheiro e investir ela todo mês. Mas quanto dessa parte, né? Tem um influencer de finanças que eu sigo, o Raul Sena. Ele fala, se você é pobre, você não consegue investir. E acaba que é verdade. Como que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai poupar 20% da renda dela? O que sobra para ela é muito pouco para ela sobreviver, então não tem como. Então aí entra naquela outra estratégia de você procurar outras fontes de renda, né? Você tem que criar um plano de aumentar a renda. Às vezes você ganha um salário mínimo, mas você tem possibilidade de fazer um extra como entregador, por exemplo. Entregador de fazer entrega tipo iFood. Eu já faço entrega de iFood, já fiz. Então, assim, isso acontece. Você pode escolher isso como uma fonte de renda extra. Suponhamos que essa mesma pessoa que eu dei exemplo de que ganha 2 mil reais por mês, ela consiga fazer mais 500 reais. Então, assim, imagina proporcionalmente, 500 reais dos 2 mil dela é muito dinheiro. Então, assim, é uma outra fonte de renda dela, às vezes ela, 500 reais no mês, não estou nem falando isso por dia, né? Ainda até não tem como. Mas 500 reais a mais por mês equivale aí a 25% a mais da renda dela. Então, tem que ter essa alternativa e começar a pensar essas alternativas, né? Uma outra coisa, uma outra solução é a gente não ficar pensando só no nosso salário, porque muita gente faz o cálculo assim, eu sou rico ou não sou rico, eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, com base na renda que a pessoa tem. Isso é um erro. A gente tem que definir a quantidade de ativos que a gente tem. Porque para a independência financeira, a gente tem que acumular ativos, a gente tem que ir comprando ações, comprando título público, comprando CDB, comprando tudo que vai gerar renda para a gente no futuro. E aquilo vai gerando uma bola de neve. E aí a gente vai ficar rico. Então, assim, essas opções do que fazer, mapear a sua renda, isso tudo são alternativas que eu já estou usando na minha vida. Talvez você esteja nessa situação também. E eu acho que a gente não pode ficar desesperado. Eu estou gravando esse vídeo aqui para tentar alinhar com vocês, porque assim, a gente não pode desesperar. Porque quando a gente tem 20 e poucos anos também, a gente está na época de estudar, né, de começar a trabalhar, desenvolver a carreira, às vezes a gente não tem dinheiro para investir. Essa faixa etária agora, de 30, 40, 40, 50, é uma faixa etária que a gente já começa a ganhar mais dinheiro. Mas a gente não pode ir levando a vida de acordo com o que a gente foi levando desde que a gente tinha 20 anos. A gente tem que começar a estudar, preparar, para começar a investir, que é o que eu estou fazendo agora e estou falando com vocês, né? Eu pretendo, sim, já estou movimentando as peças, né, para fazer isso, montando essa estratégia, vou compartilhar com vocês aqui muito disso, e a gente tem essa alternativa, ou a gente organiza agora, ou a gente aceita que não fez e lá na frente vai falar, poxa, eu devia ter começado lá com meus 30 e poucos, quando você tiver com 40 e poucos, né? E a vida é isso aí mesmo. Então, assim, eu estou contando para vocês, espero que eu possa ter ajudado de alguma forma para quem está me assistindo aí. Espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo. Quem estiver gostando, estiver se identificando, estiver ajudando, se inscreve aí, comenta aqui embaixo, que eu vou ficar muito contente. Muito obrigado, até a próxima.